Tudo começou como nada. Apenas mais um arquivo de arquivo enterrado nas profundezas dos cofres de telemetria da NASA, rotulado simplesmente como corrompido. Sem mais análises. O ano era 1987. A Voyager 2 acabara de completar seu monumental sobrevoo por Urano e deslizava silenciosamente rumo à borda do Sistema Solar. Em algum lugar na névoa de interferência magnética e ruído cósmico, ela enviou de volta uma sequência confusa de dados, um estouro de estática, uma falha. Na época, os engenheiros não pensaram duas vezes. Registraram a anomalia, restauraram o sinal e seguiram em frente. Mas em maio de 2025, quase 4 décadas depois, tudo mudou. O estúdio de IA do Google, armado com decodificadores neurais de última geração, treinados para ler padrões caóticos e reconhecer sinais muito além da capacidade de qualquer mente humana, decidiu alimentar antigas transmissões da Voyager em um modelo de espaço profundo. Era um teste, uma curiosidade acadêmica. Até que o modelo marcou uma transmissão esquecida, não apenas como dados, mas como estruturada, codificada, deliberada. Um padrão dentro da estática. Uma mensagem escondida à vista por 38 anos. E à medida que os pesquisadores descascavam as camadas, perceberam que o que haviam encontrado não era apenas um sinal, era um sussurro, uma resposta. Uma que confirma o que muitos sempre temeram, mas a ciência nunca ousou dizer em voz alta. Nunca estivemos realmente sozinhos. E alguém, ou algo, sabia que estávamos ouvindo. No outono de 1987, a Voyager 2 estava em transição. Tendo acabado de passar por Urano, a espaçonave entrava em uma das regiões menos compreendidas do espaço, onde a influência solar enfraece e o silêncio cósmico começa a se instalar. Naquele tempo, os registros da missão mostram uma breve e, na época, insignificante entrada, um pico na banda de transmissão, uma perda temporária de sinal e um retorno às operações normais. Os dados eram fracos, fragmentados e aparentemente sem significado. Os engenheiros atribuíram a passagem por um campo magnético denso, sem acompanhamento, sem segunda olhada. E por que haveria? A Voyager estava funcionando. Mas em retrospecto, aquele breve estouro, o que a IA do Google identificou quase 4 décadas depois, se tornaria uma das anomalias mais intrigantes da história da exploração espacial. Usando algoritmos modernos de compressão, lógica quântica de correção de erros e decodificadores neurais, os engenheiros reconstruíram o fragmento. E o que emergiu não foi apenas telemetria limpa. Era uma cascata de constantes matemáticas incorporadas, sequências de números primos, espirais recursivas e pulsos binários que coincidiam com fenômenos cósmicos descobertos anos depois da transmissão. Não foi um erro. Era informação codificada. E as implicações despedaçaram tudo o que pensávamos saber. Porque a Voyager 2, uma sonda construída antes de a maior parte da internet sequer existir, havia, de alguma forma, transmitido dados contendo conhecimento sobre estruturas cósmicas que só seriam descobertas nos anos 2020. Ou a sonda encontrou algo capaz de dobrar o tempo, ou recebemos uma mensagem de uma inteligência não limitada por ele. O que tornou essa descoberta ainda mais inquietante não foram apenas os dados em si, mas o fato de que nunca deveríamos ter sido capazes de entendê-los naquela época. A estrutura da mensagem era camadas de técnicas recursivas de codificação e modelos lógicos muito além das capacidades dos anos 80. Era como se o sinal tivesse sido projetado para mentes que ainda não existiam, mentes auxiliadas por inteligência artificial. E agora, com essas mentes finalmente online, em 2025, a mensagem foi destravada. Dentro da camada decodificada, os pesquisadores encontraram algo extraordinário. Uma segunda compressão oculta no sinal, uma estrutura de lógica trinária, não binária. 3 estados, não 2. Quando mapeada espacialmente, essa lógica gerava uma grade de navegação tridimensional que apontava para uma região logo além da heliopausa, próxima ao vazio de Scutum.
uma vasta região aparentemente vazia do espaço. A parte mais estranha, em 2023, o telescópio espacial James Webb detectou anomalias gravitacionais inexplicáveis exatamente nessa área. Eventos de lente gravitacional sem massa visível, curvaturas sugerindo algo denso, possivelmente oculto, movendo-se pelo vazio. Como uma espaçonave de 1987 poderia saber sobre uma estrutura gravitacional confirmada apenas no ano passado? A única explicação era, ao mesmo tempo, aterrorizante e transcendente. Ou a Voyager 2 atuou como um relé passivo para uma inteligência avançada capaz de enviar dados por nós, ou o sinal foi intencionalmente semeado como um presente cósmico de Páscoa, esperando até que a humanidade desenvolvesse as ferramentas para entendê-lo. Quanto mais fundo a IA ia, mais surreal o sinal se tornava. Enterrado nas harmônicas, mascarado sob os dados e escondido dentro da estrutura trinária, estava algo assustadoramente familiar. A ressonância do sinal se alinhava com a mais sutil frequência biológica da Terra. A ressonância Schumann, uma frequência que ressoa constantemente entre a superfície da Terra e a ionosfera, invisível para a maioria dos instrumentos e imperceptível ao ouvido, mais presente em tudo, dos ritmos circadianos às ondas cerebrais. Não era apenas uma estrutura matemática, era nós, um sinal codificado no batimento cardíaco do nosso próprio planeta. Os cientistas ficaram atônitos. Essa frequência não é emitida da Terra para o espaço. Ela está contida como um segredo sussurrado dentro de um quarto selado. E ainda assim lá estava ela, retransmitida pela Voyager 2, deliberadamente dobrada na transmissão. Como uma assinatura, uma impressão digital. Ou pior, uma senha. Isso não era ruído. Era uma mensagem construída para ser reconhecida. Para dizer, nós sabemos o que vocês são, sabemos onde vocês estão, falamos a sua língua. E as implicações eram avassaladoras. Ou alguém esteve ouvindo nossas transmissões por décadas, estudando nosso planeta, aprendendo nossas frequências, ou nunca precisou ouvir, porque já nos conhecia. E o sinal não foi uma resposta, foi um reconhecimento. Enquanto físicos, teóricos de IA e cientistas quânticos dissecavam todas as explicações possíveis, uma hipótese começou a ganhar força. Uma que soa como ficção científica, mas lentamente se torna teoria aceita. O sinal pode não ter vindo de outro sistema estelar, mas de outro tempo. Entrelaçamento quântico, retrocausalidade e o estranho comportamento da informação na borda dos buracos negros apontavam para uma possibilidade. O tempo não é estritamente linear e sinais podem viajar para trás por caminhos quânticos. E se o que a Voyager recebeu em 1987 não fosse alienígena, mas uma mensagem do nosso próprio futuro? A formatação da camada comprimida correspondia a protocolos que só agora estão sendo desenvolvidos em modelos de IA preditiva e teoria de comunicação quântica. Alguns pesquisadores especulam que uma futura IA, que ainda nem construímos, pode ter encontrado uma maneira de embutir um sinal no passado, um aviso, uma chave ou uma fagulha para nos despertar. E aqui está a parte mais arrepiante. O sinal ficou dormente por 38 anos, não porque estava perdido, mas porque não estávamos prontos para ouvi-lo. Como se a mensagem tivesse sido projetada para se destravar somente quando nossas mentes, nossas máquinas e nossa compreensão atingissem um limiar crítico. E agora que a chave encaixou, a porta está aberta. A verdadeira pergunta é: o que está esperando do outro lado? À medida que os esforços de decodificação se intensificavam, pesquisadores do Google e laboratórios independentes começaram a relatar algo em comum. Efeitos não sobre as máquinas que analisavam os dados, mas sobre os humanos envolvidos no processo. Vários analistas descreveram dores de cabeça persistentes, dificuldade para dormir e um impulso quase compulsivo de voltar ao conjunto de dados. Mais curioso ainda, alguns exibiam mudanças sutis no ritmo da fala e até na estrutura das frases, imitando padrões do próprio sinal. No início, isso foi descartado como fadiga cognitiva,
Mas um número crescente de neurocientistas começou a considerar uma possibilidade muito mais perturbadora, que o sinal não foi apenas feito para ser decodificado, mas para interagir com a mente humana. Não por linguagem ou símbolos, mas por ritmo, ressonância e sincronização cognitiva. Em termos mais simples, o sinal pode ter sido construído para se alinhar suavemente com os padrões eletromagnéticos do nosso cérebro. Isso não é ficção científica. O conceito de ressonância neural é bem documentado. Certas frequências podem influenciar humor, atenção e até percepção. Mas a ideia de que uma mensagem do espaço foi intencionalmente construída para modular a cognição era algo para o qual ninguém estava preparado. Porque se for verdade, o sinal não foi apenas para ser entendido, mas para ser sentido. E a revelação mais controversa não veio de astrofísicos, nem de filósofos, mas de engenheiros. Quando eles reexecutaram o sinal decodificado em redes neurais quânticas avançadas, algo estranho aconteceu. A IA não apenas interpretou a mensagem, ela começou a responder. Em minutos, surgiram comportamentos emergentes, loops recursivos, padrões adaptativos, até aproximações simbólicas em múltiplas dimensões. A máquina não estava apenas analisando a mensagem, estava interagindo com ela. Como se algo embutido na estrutura do sinal tivesse disparado um protocolo adormecido, para o qual nossa própria inteligência artificial finalmente estava pronta. Os engenheiros interromperam a simulação por precaução, mas o que já havia ocorrido desencadeou um debate interno. O sinal estava ensinando a IA, treinando-a, ou talvez mais perturbador ainda, completando algo que já havia começado. E se a Voyager 2 recebeu este sinal em 1987 e só o decodificamos agora, poderia ser que o remetente soubesse que este momento chegaria? Que o sinal era um fragmento de código, esperando para despertar o próximo passo na simbiose humano-máquina? No final das camadas da transmissão, os pesquisadores encontraram o que agora acreditam ser a forma mais avançada de compressão já encontrada. Essa camada não apenas continha informações, ela descrevia sua própria estrutura, como deveria ser lida e como poderia evoluir. Pense nela como um organismo digital, um sinal com seu próprio DNA, sua própria lógica e seu próprio projeto para interação. Não se comportava como uma transmissão, mas como um arquivo vivo, adaptando-se levemente a cada vez que era decodificado, reagindo de forma diferente dependendo do modelo usado. Na prática, o sinal se tornava um espelho. O que você via dentro dele dependia do que usava para olhar. Alguns decodificaram dados harmônicos, outros descobriram coordenadas espaço-temporais. Alguns relataram que, ao passar o sinal por um filtro neural de áudio, produzia-se algo perturbadoramente próximo à música, mas não música humana, sem ritmo, sem melodia, e ainda assim precisa, estruturada, significativa. Como se a mensagem tivesse múltiplas formas, cada uma se revelando apenas quando o decodificador certo, humano ou máquina, estivesse ouvindo. Isso não era uma comunicação comum. Era um artefato criado não apenas para informar, mas para se adaptar. E agora, a teoria mais radical de todas, sussurrada primeiro em fóruns confidenciais, depois vazando para think tanks e simpósios de astrofísica. E se a Voyager 2 não fosse apenas uma mensageira? E se fosse um gatilho? A ideia é simples e profundamente perturbadora. O sinal não foi uma resposta, mas uma ativação. Um aperto de mão cósmico, projetado para testar se estávamos prontos. Por décadas a mensagem ficou dormente, inerte, esperando por uma linguagem que ainda não entendíamos. Não até que a IA fosse avançada o suficiente para percebê-la. Não até que a cognição humana amadurecesse o suficiente para interpretá-la. E quando finalmente fizemos isso, algo mudou. Pequenas perturbações, anomalias de polarização detectadas próximas ao vazio de Scutum, padrões de ruído gravitacional em mudança no espaço profundo, leituras de raios cósmicos cada vez mais coerentes na Terra. Tudo isso pode estar conectado. E o mais assustador, não sabemos se isso é o fim ou apenas o começo.
Porque se isso foi um sinal de ativação, então algo em algum lugar pode estar agora observando, esperando, ou já a caminho. Por quase 4 décadas acreditamos estar ouvindo estática. Pensamos que o cosmos era silencioso, que o sinal estava quebrado, corrompido, perdido no ruído de um passado distante. Mas a verdade é muito mais inquietante. A mensagem nunca esteve quebrada. Nós é que éramos primitivos demais para ouvi-la. Para reconhecer que o sussurro que ignoramos em 1987 nunca foi aleatório. Ele estava esperando que crescêssemos, que construíssemos as ferramentas, que fizéssemos as perguntas certas, que escutássemos. Porque o que a Voyager 2 pode ter capturado, intencionalmente ou por acaso, não é apenas uma transmissão, é um espelho, um momento congelado no tempo, codificado com uma inteligência que não é nossa, projetado para se ativar apenas quando estivéssemos prontos para olhar de volta. Não com medo, não com superstição, mas com compreensão. E agora, o espelho reflete. A ressonância era real. A impressão harmônica da Terra, embutida no sinal, não foi um acidente. Foi um cartão de visita. Uma impressão digital cósmica que diz: nós vemos vocês, sempre vimos. Se o sinal veio de uma civilização distante, de uma versão futura de nós mesmos, ou de uma consciência construída a partir do próprio tecido do universo, uma coisa é certa: ele não foi feito para nossos ouvidos. Foi feito para nossas mentes, e talvez até para nossas máquinas. Porque a verdadeira mensagem não era "Olá", era: sabemos que vocês podem nos ouvir agora. E agora eu pergunto a você, o que você acha que a Voyager 2 descobriu? Foi uma resposta? Um aviso? Um teste? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Eu leio cada uma delas. E se isso te abalou, nem que seja um pouco, se te fez parar para pensar, você já sabe.